Vamos retornando, galerinha, vamos retornando à nossa segunda aula desta tarde de sexta-feira. Hoje, né, se você está chegando agora, hoje nós estamos dando a continuidade sobre as matrizes, mas nós já iremos finalizar esse conteúdo e nós iremos passar para o conteúdo de funções. Esse conteúdo de funções, vocês irão perceber que é mamão com açúcar, porque vocês já utilizam as funções desde a primeira aula de lógica com a linguagem C, tá bom? Mas hoje nós iremos entender a importância dessas funções para um programa, tá bom? Então, galerinha, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E aí, turma, mais uma vez, esses exemplos que eu trouxe para vocês nesta aula, para a finalização de matrizes, eu trouxe eu acredito que tem esse exemplo e mais um, ou é mais dois exemplos sobre matrizes que eu trouxe para vocês analisarem o código, tá bom? Analisarem o código. Eu não vou cobrar que vocês compreendam ainda todos os aspectos desses exemplos, porque terão partes que nós iremos compreender melhor quando nós formos fazer o nosso projetinho lá no final do nosso módulo, tá? Já vou dizendo para vocês que eu vou propor que nós façamos um projetinho em linguagem C, e aí vocês, ao longo desse projeto que vocês forem tentando desenvolver, nós iremos aprender mais recursos, tá bom? Na prática, sim. A gente vai tentar praticar um pouquinho mais voltado para resolver determinado desafio, tá? De já, não se preocupe. Eu pensei nesse projetinho, tanto quem tem computador, quem não tem computador, quem tem tablet, quem não tem, quem tem celular, quem não tem, vai conseguir fazer essa atividade. O importante é que o ponto principal que eu quero é que vocês escrevam o código. É o código que eu quero visualizar, né? Eu não quero ver exatamente a execução, tá bom? A execução eu posso pegar de vocês a foto, escrever e tentar executar direitinho, mas eu quero que vocês desenvolvam o pensamento lógico. Então, de já, alguns pontos nós iremos compreender melhor nas próximas aulas. Então, esse daqui é a análise do código anterior que eu passei para vocês. Então, na linha 4 foi feita a declaração da matriz, né, onde fala da matriz com 4 linhas e com 4 colunas. Então, ele vai explicando e detalhando cada linha do código. Normalmente, eu trago essas estruturas aqui para vocês, principalmente quando é um código um pouco maior, que tem muitas estruturas, tá? E que o foco não seja vocês decorarem o código. Quero que vocês olhem para cada linha e tentem identificar o que vocês sabem sobre cada linha daquelas, tá bom? Então, quando vocês lerem essa estrutura, quando vocês estiverem analisando o exemplo anterior, eu quero que vocês façam a leitura dessa análise do código, tá bom? Ok? Isso aqui é só para vocês terem um material que ajude vocês a compreenderem melhor o exemplo anterior que eu mostrei para vocês. E aí, turma, esse exemplo eu trouxe para vocês recordarem como vocês podem solicitar para um usuário digitar os números de uma matriz. Essa parte aqui vai te ajudar até você resolver melhor o desafio que eu passei da semana. No desafio da semana não existe essa estrutura, mas aqui ó, eu trouxe um exemplo que vai te ajudar você a adicionar mais estruturas de código no seu desafio. Então, olha aí. Como ler uma matriz do teclado, né? Como receber os dados de uma matriz do teclado do usuário. Assim como fizemos para os vetores, podemos ler uma matriz do teclado também. Lembrando que cada ação que desejamos executar em uma matriz precisa percorrê-la, ou seja, precisamos de 2 repetições. Nada mais é do que nós precisamos compreender que uma matriz tem 2 dimensões. Eu tenho tanto linhas quanto colunas. Eu tenho um contador e um for para andar nas linhas e eu tenho um contador e um for para andar em todas as colunas. Isso aqui a gente já conversou bastante.
Essa parte, a linha 1, vocês já entendem, a gente já conversou sobre isso ontem. Esse for aqui não é novidade para vocês. Esse for também não é novidade, porque é o for da linha e o outro for da coluna. O que é novidade para vocês aqui, entre aspas, né? Porque vocês já conhecem essas duas funções. Essa daqui, a função printf e a função scanf dentro de uma matriz, tá bom? Então, o printf aqui, galerinha, é a informação que o usuário precisa receber para ele saber o que ele vai ter que fazer, né? Porque senão o usuário vai ficar perdidinho, não vai entender o que está acontecendo. Não vai saber se ele tem que colocar uma letra, um número, escrever uma frase. Se você não diz o que ele tem que fazer, ele não vai fazer correto. Então, aqui está falando o seguinte, digite um elemento. Você poderia até especificar melhor, né? Digite um número inteiro, por exemplo. Digite um número inteiro que você deseje armazenar. Pode colocar? Pode sim, com certeza. Isso facilita demais o usuário compreender melhor o que ele tem que adicionar. E aí, turminha, o que é o mais legal? É que aqui no scanf, olha a estrutura do scanf. Essa estrutura do scanf, ela até merece ser escrita com um tamanho maior. Eu vou escrever ela aqui embaixo para vocês verem a estrutura da escrita melhor. Nós temos ó, o scanf, entre aspas duplas, percent D, porque o valor que nós iremos armazenar é um inteiro. Nós estamos aqui adicionando o i comercial para identificar o endereço, né? Onde é que está o endereço deste índice da matriz? Então, i comercial match, que é a matriz. E aí, turminha, nós temos os dois índices, né? O índice I e o índice J. O que é o mais legal que eu quero que vocês analisem é porque aqui não foi definido um valor. Por exemplo, aqui não foi colocado 0, 1. Não foi colocado 1, 1, 0, 2. Não foi adicionado exatamente a posição. Por quê? Porque ele quer que o programa seja autônomo, que automaticamente o programa ande de coluna por coluna, adicionando o novo valor para o usuário. Então, ele vai caminhando, percorrendo coluna por coluna, coluna por coluna. A primeira posição que ele vai armazenar, que é a informação, é a posição 00. Por que é o 00? Porque observem aí na linha 3 do código. A linha 3 do código, ele fala que o nosso contador, os nossos dois contadores, eles iniciam com o valor 0. Então, a primeira coordenada dessa matriz será 0, 0, tá? Então, aqui, ó, o primeiro vai ser 0, 0. Aí, ele faz a adição, ele pergunta, digite um elemento. Aí, o usuário digita um elemento e vai ser salvo nessa coordenada. Aí, ele sobe, ele volta lá para cima. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O número i vai ser adicionado, mais 1. E o índice J vai ser adicionado mais 1 também. Tá bom? Também. Aí, no caso, é o seguinte. Aqui, eu já digo para vocês que precisa melhorar uma estrutura desse código. Mas, eu vou falar aqui para vocês só a estrutura de caminhar de coluna para coluna. Na próxima rodada, o i vai deixar de ser 0 e vai ser 1. E o j vai ser 1 também. Então, o próximo valor que o usuário vai armazenar vai ficar guardado nessa coordenada bem aí, 1, 1, nesse índice aí da matriz. E aí, na próxima rodada, vai ser na 2, 2. E assim sucessivamente. De já, eu falo para vocês que dessa forma que a estrutura está organizada aqui, o usuário não vai conseguir armazenar todos os valores em todos os lugares da matriz, tá bom? Ele só vai conseguir armazenar os valores na coordenada 0, 0, 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Né? São os únicos lugares que ele vai conseguir armazenar.
Por quê? Porque ele não está com a estrutura correta para armazenar em todas as coordenadas. Tá bom? Mas esse aqui não é o nosso foco agora, tá? Esse aqui não é o nosso foco agora. Já já a gente vai descobrir como resolver esse probleminha. Foquem aí no scanf. Vejam a estrutura do scanf aí, como ela é diferentona, né? Como ela é diferentona essa estrutura. Então, eu vou aqui fechar, vou colocar a estrutura inicial. Vai ser essa, tá bom? Vamos passar aí para próximas estruturas. Também podemos informar ao usuário qual elemento ele está digitando, imprimindo o índice I e J. Então, também nós temos uma outra forma, né, de mostrar também para o usuário, de informar para ele o que está acontecendo na adição desses exemplos. E aí, turminha, eu tenho aqui o programa completo, tá? O programa completão. Completinho, completinho. Aqui nós temos o programa que já indica quais são os valores que serão armazenados na matriz. Nós temos o primeiro for, que pede para o usuário adicionar uma informação na matriz. E o segundo for mostra o que está armazenado na matriz. Tá ok? Então, essas aqui, olha aqui o que é diferente. Na linha 7. A linha 7, ele está armazenando, aqui é uma outra matriz, né? Não é a matriz match, é a matriz match 1, matemática 1, a matemática 5. E aqui, pessoal, são matrizes diferentes porque elas têm tipos de dados diferentes. Tem um tipo inteiro e um tipo char. A de cima, que é da linha 6, ela armazena números e a da linha 7 armazena letras. Ok? E aí, pessoal, de já eu gostaria que vocês, né, não abandonassem as matrizes, tá? Analisem as questões, analisem os desafios que eu passei para vocês nesse primeiro momento da aula. Vejam alguns pontos importantes, principalmente o for, a inicialização do contador, a condição do contador, o incremento do contador, qual é a condição de parada, se a matriz é crescente, se a matriz é decrescente, porque se você já consegue identificar esses pontos, você vai ver que você vai conseguir compreender muito melhor as outras estruturas, tá bom? E aí, pessoal, nós iremos iniciar agora as funções. Na verdade, nós não vamos iniciar agora, nós vamos relembrar e continuar, porque a gente utiliza função em todo exemplo que nós criamos na linguagem C, tá? Vocês já utilizam, por exemplo, uma das principais funções que nós utilizamos em todo o programa. Existe uma função principal que não pode deixar de existir em todo o programa de linguagem C. Alguém se lembra qual é essa função? Alguém consegue me ajudar qual é a função principal que não pode faltar em nenhum programa da linguagem C? Se alguém souber qual é o nome dessa função, por favor, né, me ajude. Coloque aqui no chat a galerinha dos polos que estão conectados, o pessoal que está no YouTube, os meus alunos que são os meus pontos, né, que sempre me dão dicas. E aí, coloquem aí a estrutura. O José Henrique já escreveu, né? Mas, José Henrique, eu quero que tu coloque no formato correto. A função é a correta que você escreveu? Tá corretíssima. Mas me coloca aí, escreve para mim na estrutura correta. Ela tem uma estrutura, certo? Ela tem uma estrutura correta. Tem parêntese, tem ponto e vírgula. Eu quero que coloca aí para mim direitinho a estrutura corretinha. Pronto, agora eu aceitei, José Henrique. Exatamente. Pessoal, a estrutura, a função que vocês usam em todo o exemplo da linguagem C, que eu chamo de função principal, é essa daqui, ó. Int main, tá? É a função main, pessoal. A função main é a função principal. É a função principal de qualquer programa da linguagem C. Se você
não coloca. Se você não adiciona, não funciona nada, tá bom? Então, int man, essa daqui é a estrutura. Lógico, eu ainda não coloquei completa, porque aqui ela não está completa. Se vocês forem responder alguma atividade, de alguma questão, algum tipo, que perguntem qual é a sintaxe da estrutura man, essa daí ainda não é a sintaxe da estrutura man, ela não está totalmente completa. Eu vou apagar aqui, porque para depois vocês não falarem, a professora não colocou a estrutura completa. E aí a gente não se lembra. Vou escrever pequenininho aqui, ó. É a int man, essa aqui é a sintaxe, abro e fecho parêntese, abro e fecho chaves. É isso aqui que é a estrutura principal dela, tá? Aí, sabe esse monte de linha de código que a gente cria? Esse monte de linha de código que a gente cria, ele fica entre essa chave e a outra chave, tá bom? Fica entre essas duas chaves aí, aquele monte de linha de código. É por isso que sempre lá no final tem uma chave sozinha, aleatória. Quem vê jura que ela está aleatória, mas é porque ela está fechando toda a função man, tá bom? Então, se falta uma chave dessas, nem adianta. O programa pode estar lindo e maravilhoso, mas o programa não funciona. Então, vamos aqui visualizar o que esse texto nos traz sobre funções. Então, uma função ela pode ser vista como um conjunto de comandos. Então, ó, pega a dica, né? Pega a dica de algumas características do que sejam as funções. Olha, o primeiro ponto. Uma função ela pode ser determinada como um conjunto de comandos, ok, que realiza uma tarefa específica. Ela não faz tudo. Nós já até aprendemos a fazer funções, não sei se vocês lembram, mas nós podemos fazer várias funções. Existem as prontas na linguagem C, mas nós podemos criar as nossas funções durante o nosso programa. Já já a gente vai falar sobre isso também. Em outras palavras, pode-se dizer que é um pequeno programa utilizado por outros programas. Então, é uma pequena quantidade de códigos que é um programa que é chamado, que é usado por um programa maior, por exemplo. A função, normalmente, ela é referenciada ou normalmente conhecida aí pelos programadores como chamada, né? A gente chama uma função pelo programa principal através do nome atribuído a ela. A utilização de funções, muito comum na programação estruturada, visa substituir um programa em partes, módulos menores, que realizam a tarefa bem definida. Então, imaginem que vocês estejam criando um programa, né? Um programa em linguagem C, e tem uma sequência de comandos que eles sempre se repetem, e você tem que ficar copiando de novo o mesmo comando dentro da programação. Mesmo comando, mesmo comando. Por exemplo, a sequência de comandos para solicitar o cadastro de um cliente. Printf, qual o nome do cliente? Scanf, né? Adiciona o nome do cliente na variável. A idade do cliente. Printf, né? A idade do cliente. Aí, scanf, idade do cliente. Tem uma estrutura de códigos que você utiliza para adicionar um cliente. Ao invés de você ficar copiando esse negócio um monte de vezes, você pode criar uma função chamada cadastro, por exemplo. Que essa função cadastro, eu não vou ficar repetindo um monte de vezes essa quantidade de código. Eu faço esses códigos uma única vez e chamo esse código toda vez que ele precisar ser repetido, né? Que for necessário repetir esse código, tá? Daqui a pouco a gente vai analisar como é que funciona uma estrutura dessas. Eu já falo para vocês, quando nós formos criar o nosso projetinho, é um projeto simples mesmo, tá, pessoal? Não é um projeto igual à disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, não. Não é aquela estrutura, não. Eu vou deixar de falar o nome projeto e vou falar atividade de casa.
É isso aí que é o projeto. Vai ser uma atividade de casa, tá bom? Que eu vou deixar a atividade de casa para vocês. E essa atividade de casa eu quero receber, viu? Eu quero ver, quero que vocês me enviem fotos. Eu quero ver quem foi que conseguiu responder essas atividades. Então, de já, eu falo para vocês que nessa atividade que nós iremos fazer aí nas últimas aulas do nosso módulo, nós iremos utilizar muito as funções, tá bom? A gente vai parar de ficar repetindo um monte de coisa e nós vamos estruturar as nossas programações em módulos, tá bom? Em módulos. Vai ser bem legal, vai ser interessante. Os benefícios de utilizar uma função, fica ligado, porque aí você já fica ligado o porquê que nós iremos utilizar essas estruturas na nossa atividade de casa. Essa atividade de casa não é hoje não, tá bom? Se preocupe não, que eu vou avisar no dia, viu? Primeiro benefício, permite o reaproveitamento de código. É o que eu estava falando. Ao invés de ficar repetindo a mesma coisa sempre, você reutiliza um código que já foi escrito. Por você ou por outros programadores. Evita também que um mesmo trecho de código seja repetido várias e várias vezes dentro de um mesmo programa. Com isso, qualquer alteração é feita apenas neste trecho e de forma simples. Então, imaginem que vocês criaram um cadastro de cliente. E aí vocês não usaram função, vocês criaram várias e várias e várias e várias e várias vezes o mesmo código. Aí você percebeu que você esqueceu de um campo. Você não colocou o endereço. Você vai ter que modificar em todas as estruturas de cadastro. Olha o trabalho que vai dar. Se você tiver feito uma função cadastro, você vai precisar modificar só uma única linha de código. E aí vai dificultar, vai no caso, facilitar demais a sua vida. Você vai precisar só modificar um único comandinho. Para que os blocos do programa não fiquem grandes demais e, por consequência, mais difíceis de entender. Então, quando você diminui esse código, que você resume esse código, você possibilita que ele seja mais fácil compreendido, tá bom? De mais fácil compreensão. Facilita a leitura do programa, de maneira que os blocos de código possam ser logicamente compreendidos de formas isoladas. E aí, pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver tão bem essa imagem, mas essa estrutura aqui, ele é um exemplo normal, assim, comum, de um programa de linguagem C. Que aqui o nosso foco não é nem saber o que está acontecendo nesse programa. O foco é que vocês identifiquem as diferentes estruturas, tá? Nós temos aí a primeira estrutura, que é a definição da função. Olha aí, eu quero que vocês olhem especialmente esse quadradinho verde. Esse quadradinho verde de todo esse código é o principal que eu quero que vocês analisem. Tem um nome assim, ó, float, calcula a área. Então, esse float, como nós bem sabemos, é a definição do tipo de dado. Então, aqui ele não está definindo um tipo de dado especificamente. Ele está definindo o tipo do dado que vem de uma função. O tipo da função. Ela vai retornar o quê? Ela vai retornar um número inteiro, um número real, um caractere. Então, esse tipo aqui, ele vai determinar qual é o dado que vai ser retornado pela função. Nesse caso é float, porque ele quer calcular a área, tá bom? E aí, aqui ele tem dois parâmetros que nós conhecemos como variáveis, viu? Então, quando a gente fala de função, a gente usa outros nomezinhos bonitinhos, né? Diferentes, só para, às vezes, confundir a nossa vida. Mas esse float largura e esse float comprimento são duas variáveis, viu?
é a variável que vai armazenar a largura da figura e o comprimento. E como é que a gente consegue calcular a área, né? Então, imagine aí, eu quero calcular a área de um quarto, de uma sala. Então, normalmente aqui, segundo esse cálculo que está sendo mostrado aí, você pega o quê? Você pega a altura vezes o comprimento. Então, eu vou colocar aqui o A de altura e o C de comprimento, tá bom? Então, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai retornar. Olha aqui, ele tem o nome return. Toda função, ela vai, nem sempre, mas toda função que normalmente a gente cria, ela retorna algo. E o retorno dessa função é, logicamente, o cálculo da área, né? E qual é o cálculo da área? É largura vezes comprimento, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos essas variáveis. Essas variáveis aqui, elas podem ser solicitadas pelo usuário antes, né? Elas podem ter sido salvas em um vetor? Pode, mas aqui o foco não é nem isso. O foco é que a gente compreenda que aqui está sendo criado uma estrutura fora a parte de tudo. Se vocês observarem, ainda não está nem dentro da função main. Nem dentro da função main está. Deixa eu ver se eu coloquei essa figura um pouquinho maior. Não, não coloquei não. Não tem problema não. Eu vou colocar aqui escrito do ladinho. Só a estrutura para vocês visualizarem melhor. Então, aqui é escrito assim, ó, float. Eu vou colocar só calcular a área, por exemplo, para ficar menor, no caso, o texto. E eu tenho aqui, no caso, o tipo dos dois parâmetros. Eu vou colocar aqui, no caso, largura, vírgula, float, comprimento, por exemplo. Então, aqui, pessoal, aí tem aqui a chave, tá? A chave de abertura. Então, turma, normalmente a declaração de uma função, ela sempre segue essa estrutura, o tipo da função, o nome da função e os parâmetros que serão utilizados na função. Aqui pode ter um monte de parâmetro, quem vai definir é quem for criar a função, tá bom? Essa função ela é criada antes da main. Ela não é criada dentro da função principal do programa. A criação dela, agora, ela vai ser usada dentro da estrutura main, tá bom? Ela vai ser chamada. Olha aqui onde é que ela vai ser chamada. Aqui nós temos a definição das duas variáveis, porque até então não tinha sido declarado nada. Estava todo mundo irregular aqui, não tinha declarado nada. Criaram os parâmetros, mas em momento nenhum eles foram declarados. Então, aqui está sendo declarado a largura, o comprimento e mais um parâmetro está sendo adicionado aqui, que é a área. Aí vem aquela ladainha que a gente já sabe. Printf, digite a largura, adiciona a largura em uma variável largura. Printf, digite o comprimento, adiciona o valor dentro da variável comprimento. E aí nós temos, mais uma vez, uma variável que recebe justamente o cálculo. Só que olhem aqui, nesta parte aqui, não existe cálculo nenhum. Aí vocês podem estar se perguntando, a professora enlouqueceu, não tem cálculo nenhum, só tem o nome largue e cumpre, né? E cumpre de comprimento. Não estou vendo cálculo matemático nenhum aqui. Como é que vai ser calculado o comprimento, né? A área. Olha aqui, pessoal. Nesse caso, ele está utilizando a função. A função que a gente criou lá em cima. Então, ele chama calcula a área, que é a função, e só passa os dois valores. O valor da largura e o valor do comprimento. Ele só precisa passar os valores, ele não precisa repetir o cálculo. Porque quem vai calcular é lá em cima, né? Quem vai calcular é a função, calcula a área.
Então, normalmente isso daqui é uma função diferentona, né? Que normalmente a gente não utilizou muito essa estrutura, porém nós vamos analisar melhor em outros exemplos. E aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor, eu trouxe o esqueleto de uma função. O esqueleto de uma função nada mais é do que a sintaxe de uma função, né? Essa palavra sintaxe, que vocês eu acho que já até cansaram de tanto que eu repito. Mas a sintaxe das estruturas de um programa são importantes e elas precisam ser respeitadas, tá? Então aqui, pessoal, qual é a sintaxe de uma função? Eu tenho um tipo, e é o tipo de retorno, é o que a função vai retornar para o programa. Eu tenho o nome desta função e eu tenho a lista de parâmetros, que são as variáveis que serão utilizadas normalmente dentro dessa função. Aqui eu tenho as instruções que serão realizadas por esta função. Se vai ter cálculos, se vai ter inserção de valores em variáveis, isso aqui quem vai decidir é o programador. E, normalmente, eu preciso ter o que essa função vai me retornar. Ela vai retornar algum valor? Ela vai retornar zero? Ela não vai ter retorno nenhum? Mas, de alguma forma, eu preciso definir o que vai acontecer no retorno, tá? Observação, tipo de retorno é o tipo de valor que a função retornará. Por exemplo, né? Int, nome função, lista de parâmetros, né? A função retornará para o programa um valor do tipo inteiro, tá? Do tipo inteiro. Então, a gente precisa ficar muito ligadinho com relação a esses termos. E aí, turma, mais uma vez eu trouxe aí para vocês, falando um pouco mais sobre os parâmetros, tá? Sobre os parâmetros. Quem são esses parâmetros? O que é que eles fazem? Eles são importantes? Eles eles trazem alguma diferença para uma função? A lista de parâmetros, pessoal, ela também pode ser chamada de argumentos, tá? E ela é opcional, né? Funciona como uma forma de comunicação, passagem de valores, de dados entre o programa e a função. Os parâmetros, normalmente, de uma função são definidos como se estivessem declarando uma variável entre os parâmetros do cabeçalho da função. Caso precise declarar mais de um parâmetro, basta separá-los por vírgula. Então, do mesmo jeito que está sendo mostrado nesse exemplo aqui embaixo, né? Então, nós temos primeiro o tipo do valor que a função vai retornar, que no caso é inteiro. Eu tenho o nome da função, que é soma 2, e entre parênteses eu tenho os dois parâmetros que serão declarados, né, posteriormente lá na função main. Aqui eu estou declarando os parâmetros da função, tá bom? Declarando os dois como inteiros. Então, eu tenho o número 1 e o número 2. Aqui, pessoal, eu trouxe mais um exemplo para vocês. Existem duas maneiras de passar um valor através dos parâmetros, por valor, por referência. Então, tem essa possibilidade também. A forma que normalmente nós sempre adicionamos um valor a uma variável diretamente, sempre é através do valor, né? Pelo valor. Hoje eu também vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer isso através da referência. Neste momento será apresentada a passagem de parâmetros por valor. Quando introduzirmos aí o conceito de ponteiros, que é outra coisa, apresentaremos o outro tipo. No exemplo a seguir, nós teremos a função soma, que possui dois parâmetros, sendo o primeiro um float e o segundo um int. Então, aqui o legal desse exemplo é que ele mostra que eu não tenho obrigação, eu não sou obrigada que todos os meus parâmetros de uma função sejam do mesmo tipo. Não é necessário que todos eles sejam do mesmo tipo, tá bom? Aqui a gente não está falando de matriz e nem de vetor. Vetor e matriz é que tudo tem que ser igual.
Aqui não, aqui em uma função eu posso ter diversos tipos de dados, tá bom? Basta separar por vírgula. Depois, na abertura da minha função, eu tenho o seguinte, eu tenho um outro, né? Eu tenho o float result. Aqui eu estou fazendo a declaração de uma variável. E aqui, pessoal, eu vou lembrar vocês uma estrutura que eu já tinha conversado, que é a variável local. Existem as variáveis locais e existem as variáveis globais. Essa variável está sendo declarada dentro dessa função. Então, essa variávelzinha aqui só pode ser utilizada pela função soma. Tá bom? A declaração de variáveis é igual a que se faz na função main, do mesmo jeito, da mesma forma. A gente coloca o tipo e coloca o nome, ponto e vírgula. E aqui, turminha, nós temos uma estrutura muito importante. Essa parte aqui é o que define o que vai acontecer dentro da função. Eu tenho a variável result, que recebe a soma do valor A mais o valor B. E depois, no final de tudo, a minha função vai retornar o valor que tem dentro de result, que é o resultado. Então, uma função, ela sempre tem essa sequência. Ela tem o tipo da função, o nome da função, a declaração dos parâmetros, a declaração de alguma variável local, se existir. Nós temos as operações que a função realiza e sempre nós teremos o result, tá bom? Os parâmetros, eles são passados por uma função de acordo com a posição. A gente já sabe também disso, ou seja, né? O parâmetro chamado programa define o valor do primeiro parâmetro. Aqui, pessoal, é um texto falando com outras palavras o que eu expliquei para vocês, tá bom? Ok? É a mesma estrutura. E aí, turminha, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo, tá? Esse exemplo aqui. E eu vou até colocar aqui uma tarja aqui, uma tarja azul, para a gente conversar sobre isso daqui a pouco. Então, olha aqui, turma. Include, né? Eu tenho aqui essa função, eu tenho aqui, no caso, esse programa, eu tenho uma função, eu tenho a estrutura main, e eu quero que vocês me ajudem a identificar o que é que esse programa faz, tá bom? O que é que esse programa está fazendo? Me ajudem aí. Eu quero que vocês identifiquem para mim qual é o resultado final desse programa, dessa função. Tá? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui se tem o restante dessa estrutura. Não, ok, está completo. Então, turminha, eu vou dar 3 minutos para vocês analisarem esse código, certo? Analisarem esse código. E já eu quero saber aí quem consegue me ajudar a resolver esses desafios. Tá bom? Vou dar 3 minutinhos aí para vocês, analisem esse código e o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o resultado desse programa. O que esse programa faz? Qual é a saída, né? Qual é o valor aí desse output? Ok? 3 minutinhos aí para vocês investigarem.
Pronto, pessoal, pronto. Vamos analisar aqui o que está acontecendo, tá bom? O que está acontecendo aqui nesse programa. De já, eu gostaria que vocês analisassem, né, observassem o seguinte. Verificassem da linha 3 até a linha 8. Essa estrutura aqui é nova para a gente, então vamos analisar primeiro essa estrutura. A estrutura da linha 10 à linha 20, eu sei que vocês já, assim, conseguem entender de boas. Mas já a gente chega nela. Mas a estrutura da 3 a 8 a gente precisa analisar. Eu vou trazer até para cá. Ó. Eu tenho primeiro uma função chamada soma. E eu tenho dois parâmetros, né, dois argumentos, o A e o B. Então, de já os dois, né, o A ele pode ser um float e o B pode ser um int. Mas eu estou aqui, ó, o A e o B. Tá bom, ok. Aí, pessoal, eu declarei, no caso, uma variável também. Uma variável chamada result. Esse result, ele normalmente vai receber alguma coisa desses parâmetros que foram declarados lá em cima. Então, olha aqui o que vai acontecer nessa função. Está falando que o result, ele recebe o valor do parâmetro A mais o valor do parâmetro B. Então, ele vai receber uma soma. Então, igual A mais B. Tá bom? A mais B, é isso que vai acontecer. E a função vai retornar quem? Ela vai retornar essa soma, né? Ela vai retornar o local, ela vai retornar, no caso, o valor da soma. Quem é que está guardando esse valor? Quem está guardando o valor da soma de A e B é result. Então, é por isso que é result que vai ser o resultado, que vai ser o retorno dessa função. Então, pessoal, quando nós formos lá para a função main, o que será interessante para a gente? O que é interessante para a gente é o seguinte, eu chamar a soma, que é a função, e eu simplesmente passar dois valores. Por exemplo, o valor 2 e 3. Se eu chamo soma e passo o valor 2 e o valor 3, o que o programa vai entender? Eu passei o parâmetro A e eu passei o parâmetro B para ele. Então, ele vai levar para cá, ó. Aí, ele faz o quê? Ele faz esse cálculo matemático. Então, 2 mais 3 vai ficar guardado dentro do valor de result. Então, de já, é por isso que quando eu chego aqui, eu simplesmente mostro, eu simplesmente chamo, no caso, a função. Ó. Aqui está sendo chamado a função soma. E ela vai retornar um valor. E esse valor normalmente está guardado dentro de result. É isso que está acontecendo. Mas aí vamos analisar, né? Daí vocês já sabem qual é o resultado. Mas vamos analisar agora. Primeiro ponto, fiz a minha função? Ok, aí eu vou declarar A, vou declarar uma variável A, vou declarar a variável B e vou declarar outra variável que é S. Aí vocês podem se perguntar assim, professora, mas lá em cima eu já tinha criado a função soma e eu já tinha definido A e B, tá bom? Mas é porque, pessoal, aqui são os parâmetros. São os parâmetros da função. Aqui eu não estava declarando variável nenhuma, eu estava declarando um parâmetro que vai ser usado dentro da função. Esses aqui, ó, vão ser usados dentro do main, tá bom? Dentro do main. Aí, turma, eu vou fazer o seguinte. A variável A, ela está recebendo o valor 10.3, tá bom? Está recebendo o valor 10.3. A variável B, que eu acabei de declarar aqui em cima, ó,
ela está recebendo o valor 12. É isso que tem aí, 12. E aí, turminha, na linha 17, está acontecendo aí a mágica, né? Eu tenho uma variável S, que a variável S ela vai receber o valor que a função vai retornar. Então, é a mesma coisa que estivesse falando assim, ó, soma, a variável S vai receber o quê? Vai receber 10,3 mais 12. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Só que a gente não precisa escrever esse monte de coisa de novo. A gente só chama a função. Então, nesse caso aqui, turminha, eu vou só receber um resultado e esse resultado vai ficar armazenado dentro de S, que é o que está acontecendo aqui na linha 17, chamada da função soma. E aí nós temos o final, que é o printf, tá? Printf. A soma, né? A soma %f, %d, %f de A, B e S. Então, no final, ele vai mostrar essa estrutura da soma, né? A soma de 10,3 com 12 é 22,2999999. Por que ele está fazendo isso aqui, pessoal? Aqui, o José Henrique, ele até colocou o resultado correto, viu, José Henrique? O retorno que você passou está correto. É porque aqui, como é um número float, e a gente não pediu para ele poder arredondar a quantidade de casas decimais, ele coloca nesse formato, tá bom? Ó, com várias casas decimais. O float, ele permite 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, como a gente não definiu, ele colocou as 6, tá? Mas se você colocar 10,3 ou 22,3, não tem problema, tá correto também, tá bom? Então, aqui a gente consegue observar uma função que faz a soma de dois resultados, ok? Aí vocês podem perguntar, professora, mas o resultado, o retorno, o result, ele é float, tá? Por isso que a casa decimal veio. Se eu tivesse colocado, ao invés de float, aqui em cima, o int, o resultado, ao invés de ser 22,3, que a gente vai arredondar, seria somente 22, tá? Então, ter atenção com o tipo de retorno da função, tá bom? É importante também a gente analisar esse aspecto. Então, é o José Henrique aí que respondeu, né? A atividade está corretíssimo. Muito bem mesmo. E aí, turminha, nós temos aqui mais algumas informações sobre essa passagem de parâmetros por valor. A passagem de parâmetros normalmente que será apresentada, também aqui é chamada de passagem por valor. A gente acabou de analisar isso. Os valores contidos nas variáveis do programa, no momento da chamada da função, eles são copiados para as variáveis do parâmetro da função. Então, sabe aquelas letrinhas lá em cima? Vou até voltar aqui para vocês. Sabe esses parâmetros que foram criados aqui, A e B, por exemplo? Aqui embaixo foi criada uma variável A e B também, para que esses valores que foram armazenados sejam passados para cá, tá bom? É isso que acontece normalmente com a passagem de valor. E aí, turminha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nessa daqui é a estrutura das matrizes, tá bom? A gente já analisou isso aqui. Então, a definição de uma função. A definição de uma função é que é um conjunto de comandos que agrupa, né? É uma estrutura de programação que agrupa o conjunto de comandos e associa a ele um nome, um uso. O nome é chamado aí a função, se chama a função através desse nome. Após a execução, o programa ele volta ao ponto do programa situado
imediatamente após a chamada e volta na sequência correta, tá? Então, deixa eu voltar aqui só para vocês visualizarem o que eu estou falando. Deixa eu apagar aqui essa estrutura bem aqui, que não tem importância, né? Foram só meus rabiscos. Não é nenhum tipo de informação para vocês, não. Por isso que eu estou apagando, tá? Quando é informação, eu deixo. Quando não é, eu apago. Aqui, pessoal, o que ele está falando? Ele está falando que esse comando vai ser executado. Aí ele está executando, está executando, está executando, está executando. Aí ele chama a função. Aí o programa, ele volta para cá para cima. Ó. Ele executa esse comando. Depois que ele terminar a execução de todo esse comando, ele volta para a continuação do programa. Tá? É isso que está sendo falado nessa parte aqui, que está explicando sobre o retorno da função para o ponto inicial. Tá bom? E aí, pessoal, mais uma vez, falando sobre a sintaxe, a chamada de uma função ela pode passar por informações, argumentos. Um argumento normalmente é uma lista de expressão, pode ser uma lista vazia, uma lista que aparece entre os parâmetros após o nome da função, por exemplo. E aqui nós temos um exemplo de uma função, que é a mesma função que nós acabamos de criar, que é a função soma. Eu poderia criar uma função com 5 argumentos, para somar 5 argumentos? Poderia. E com 3? Poderia também. Então, aqui quem define a quantidade de argumentos, a quantidade de números que serão somados na minha função soma, é exatamente esse momento aqui, ó, tá? De definição do argumento, dos parâmetros também. E aí nós temos também uma outra estrutura muito importante em uma função, que é o retorno. A gente precisa ter muita atenção com esse retorno, porque se a gente fizer a função toda corretinha e não colocar a estrutura de retorno correta, a sua função não vai fazer nada do que você espera. Então, no seu retorno, uma função ela pode retornar resultados aí diversos, né? Diversos resultados do programa. Nós temos aí o result e resultados. É o que eu quero. Eu quero que retorne aí 2 números, a soma de 2 números. Tá? Então, o valor da variável local, resultado, é passado de volta para o valor da função. Isso aqui é a mesma estrutura que nós acabamos de ver com o result. Tá bom? E aí, pessoal, eu tenho para vocês a estrutura da sintaxe novamente de uma função. Essa é a estrutura, é a sintaxe dessa função. Nós temos, no caso, o tipo de resultado, né? É como se fosse o tipo da função, o nome da função, a lista de parâmetros e o corpo de toda a função, que é aqui que será determinado quais são as estruturas, ok? Quais são as estruturas que serão somadas, subtraídas, feitos as estruturas lógicas, aritméticas. Quem vai definir é quem está programando. Então, se eu quero criar, imagine aí que o programa que vocês forem utilizar como atividade de casa, que eu vou passar para vocês, vocês querem criar uma calculadora. Você pode criar uma função para soma, uma função para subtração, uma função para divisão, uma função para multiplicação. E aí cada função vai chamar uma estrutura, tá? A gente pode fazer isso. Na verdade, uma calculadora vai ser uma das opções que eu vou trazer para vocês dessa atividade de casa, tá? Galerinha, nós teremos agora o nosso break, tá? Entre uma aula e outra, e daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Até já já, pessoal!